Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a associação entre as classes com o C Sharp. Então, voltando para o nosso problema, exemplo, sistema bancário. A nossa cliente, ela falou que no sistema do banco que a gente está desenvolvendo, deve ser possível cadastrar as informações pessoais dos meus clientes, que são os titulares das contas correntes. Então, deve ser possível cadastrar nome, CPF e o telefone desse cliente. Então, vamos lá para a prática para ver como fica fazer esse pedaço. Então, deixa eu voltar aqui para o projeto do banco. Vou voltar lá na minha conta corrente. Atualmente, eu tenho aqui uma string titular para representar o titular dessa minha conta corrente. Eu poderia vir aqui e colocar public string CPF e public string telefone. Mas essa não é uma boa abordagem. Por quê? Porque são informações pessoais do cliente. O CPF do cliente não é importante estar dentro da minha conta corrente. O telefone do cliente não é importante estar dentro da minha conta corrente. Na verdade, o que eu tenho aqui, eu vou ter uma outra classe, uma outra entidade do meu mundo real que eu vou representar dentro do meu software. Então, na verdade, nós vamos criar uma outra classe separada para colocar os dados do cliente, tem que ficar numa classe que chama cliente, faz mais sentido assim. Então, vamos lá, botão direito no nome do projeto, adicionar classe. Vamos chamar essa classe de cliente. Vou colocar o public aqui. Vamos lá criar os atributos. Quais as informações que eu preciso armazenar no meu sistema do cliente é o nome, o CPF e o telefone. Então, string nome, que é texto, public, eu vou armazenar o CPF como string também e vou armazenar o telefone como string também, correto? Então, aqui é o suficiente para criar a minha classe cliente. Então, eu criei a minha classe cliente. Vamos voltar lá no conta corrente. Agora que eu tenho um cliente separado, o titular da minha conta não vai ser mais uma string que representa o nome do cliente. O titular da minha conta agora tem que ser um cliente. Porque aí, se depois eu precisar, qual é o nome do cliente dessa conta corrente? Qual é o CPF do cliente dessa conta corrente? Então, em vez de ser um string, aqui eu vou ter uma associação, um relacionamento da conta com o meu cliente. Então, eu crio um campo, um atributo que é do tipo da classe que eu criei agora. Então, agora, o meu titular, ele não é mais uma string, ele representa um cliente, ele tem uma estrutura de um cliente, ok? Então, o titular ele representa um objeto, o titular aqui ele é um objeto do tipo cliente, correto? Então, vamos lá na parte do programa do main para a gente executar. Eu vou apagar o que tinha antes aqui, isso foi da última aula. E vamos começar um novo. Então, vou começar criando uma conta corrente mesmo. Conta corrente, conta, recebe, new, conta corrente. Criei o meu objeto, vou atribuir valores, conta, ponto, agência, agência, recebe 007, conta, ponto, número, recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta, ponto, saldo, recebe 100.
Vocês viram que até o momento eu não coloquei ainda o titular, né? Nós vamos colocar daqui a pouco, que agora que o titular não é mais uma string, é um pouco diferente a forma de fazer. Então, vamos criar também um objeto do tipo cliente. Então, vamos lá. Nome da minha classe, o nome do meu objeto, eu vou chamar de cliente, pode ser qualquer nome válido. Recebe new cliente. Vamos atribuir valores aqui para o meu cliente, ponto nome, cliente.nome, Luciano Souza, cliente.cpf. Aqui vou colocar qualquer um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, ok. E cliente.telefone, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui são dados fictícios, só para exemplificar. Correto? Então, eu tenho agora no meu sistema uma conta, eu tenho no meu sistema um objeto cliente, só que a minha conta tem que ser associada a esse cliente. Como é que eu faço para associar a essa conta a esse cliente? É fácil. Associando a conta ao cliente. Basta eu colocar aqui conta.titular recebe cliente. Então, com isso aqui, eu faço a minha conta estar associada a esse cliente. Esse cliente aqui, que foi o que a gente criou, ele vai ser o titular dessa conta. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui de novo para praticar o que a gente viu em aulas passadas, como é que funciona isso que a gente fez aqui na memória. É muito importante que vocês entendam como funciona na memória a associação da forma que eu mostrei para vocês. E aproveita e faça uma revisão do que a gente já viu. Vamos lá. Então, quando eu crio aqui essa primeira linha, conta corrente recebe new conta corrente. O que que ocorre aqui? Ele criou a minha referência, criou a minha estrutura de conta na memória e fez a minha referência apontar para essa estrutura, esse objeto na memória. Ok? Próxima linha. Conta.agência recebe 007. Então, conta, ponto, a gente navega da referência para o objeto na memória, agência recebe 007. Conta, ponto número. Então, conta, ponto número, recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta, ponto saldo. Conta, saldo, recebe 100. Por que que o titular aqui está nu? Porque eu não atribuí valor, o valor padrão dele, que é uma referência para uma cliente, é null. Lembra que eu falei com vocês na aula de valor padrão. Quem não lembra, vai lá assistir de novo a aula que eu já falei isso aqui para vocês. Vamos lá, próximo passo. Então, o próximo passo, eu crio um objeto do tipo cliente. Vamos fazer o passo a passo também na memória para a gente ver como é que fica. Então, nessa linha aqui, cliente, cliente, recebe new cliente. Então, ele vai criar aqui a referência que se chama cliente, new cliente. Então, tem o new, eu vou criar na memória a estrutura da classe cliente, o objeto
cliente, que tem aquela estrutura que a gente definiu na classe cliente, e vou fazer essa referência apontar para esse objeto na memória, ok? Próximo passo, cliente.nome recebe Luciano Souza. Então, cliente.navego da referência para o objeto na memória. Então, nome. Estou acessando o campo nome e jogando o valor Luciano Souza lá dentro. Aqui, cliente.cpf, esse valor aqui. Então, cliente, CPF, esse valor aqui, e cliente, telefone, esse valor. Então, cliente.telefone, esse valor aqui. Então, isso aqui é o que eu tinha antes, do slide anterior, e agora, esse novo pedaço de código, eu adicionei esse pedaço aqui na memória. Vamos continuar. Então, quando eu chego nessa linha de código aqui do meu sistema, o que acontece? Então, quando eu faço associação entre o titular da conta e o meu cliente, o que ocorre na minha memória? Então, quando eu faço conta.titular recebe cliente. Então, conta.titular recebe cliente. Cliente, ele é uma referência. Então, se eu estou atribuindo uma referência para cá, isso aqui é uma referência também. Então, o titular da conta, quando eu criei a minha classe conta, eu falei que era do tipo cliente, mas, na verdade, ele é uma referência também, ele é um objeto, uma referência para um objeto. Então, funciona da mesma forma. Aí, o que isso faz na prática? Ele faz o titular apontar para esse objeto na memória. Então, aqui dentro dessa parte, vai ter o quê? Vai ter uma referência, aqui dentro dessa parte, vai ter o endereço, deixa eu aumentar o tamanho aqui, vai ter o endereço 002, sei lá, vai ter o endereço da memória desse meu objeto aqui. Então, aqui, se ele está armazenado no endereço 002, esse meu titular vai ter o endereço 002, que é apontando para esse objeto na memória. É isso que ocorre na minha memória. É muito importante que vocês entendam isso aqui, que esse caso, o meu titular, ele não guarda um valorzinho igual a esses outros. Ele, na verdade, ele é também uma referência para um objeto na memória. Sempre que eu crio um campo que o tipo dele é uma classe, ele vai ser uma referência para um objeto na memória. Então, ok? Conta titular aponta para esse cliente aqui, correto? Então, vamos continuar. E se eu fizer essas duas linhas de código, adicionar essas duas linhas de código lá no final do meu programa? Pedir para imprimir o cliente.nome e pedir para imprimir conta.titular.nome. Sem olhar aqui para o desenho aqui embaixo, só com o que vocês estão entendendo. O que é que vocês acham que vai imprimir aqui nesse caso? Vai imprimir, vamos lá, vamos fazer passo a passo. Então, vamos lá, eu vou imprimir o cliente nome.
Então, quem é cliente? Essa referência aqui, ponto, nome. Isso aqui, qual é o valor? Luciano Souza. E se eu mandar imprimir conta, ponto titular, ponto nome? Vai dar a mesma coisa, conta, ponto titular. O que é que o titular ele é? Ele é uma referência, então, se eu coloco o ponto, ele vai faz a navegação, ponto nome, é Luciano Souza do mesmo jeito. Então, vocês reparem que eu consigo acessar o nome do cliente tanto pelo objeto cliente quanto pelo objeto conta. É só navegar dentro da minha estrutura da memória com as minhas referências, com os meus ponteirinhos aqui. Nesses dois casos, eu tenho o mesmo resultado, porque no final, na memória, eles todos estão apontando para esse nome aqui, correto? Então, sempre que tiver dúvida, faz o desenho que não tem erro, certo? Tá, vamos voltar para o código, que eu tenho mais um pedacinho aqui. Então, eu vou acrescentar aquelas duas linhas que a gente colocou lá no slide, só para a gente confirmar que vai imprimir a mesma coisa. Então, se eu colocar aqui cliente.nome, colocar conta.titular.nome, como estão todos apontando para o mesmo lugar, vai imprimir aqui Luciano Souza nos dois casos. Até esqueci de mudar aqui, vamos lá, é banco. Então, vamos lá, imprimiu Luciano Souza, imprimiu Luciano Souza, porque na memória eles estão apontando para o mesmo nome, para o mesmo valor lá dentro. E agora, se eu adicionar esse pedacinho novo de código aqui, vamos lá, conta.titular.nome recebe Ana Paula. Se eu fizer esse novo pedacinho de código aqui para vocês e depois colocar aqui, imprima cliente.nome. O que é que vocês acham que vai imprimir aqui nessa linha? Pausa o vídeo aí, pensa, faz o desenho se você tiver dúvida, que eu espero que vocês acertem. Aí vocês despausam aqui e vê a resposta que eu vou dar. Então, no caso, eu vou executar aqui só para vocês verem o que é que vai imprimir. Ana Paula. Então, porque ele mudou lá para Ana Paula, correto? Como eu disse que conta.titular.nome e o cliente.nome aponta para o mesmo lugar, se eu alterar a partir de um, vai ficar visível para os dois. A gente consegue, vou até mostrar para vocês no desenhozinho como é que ocorre. Se eu mudei lá, a linha de código lá está conta, só um segundo, eu peguei conta, ponto, titular, ponto, nome, e mudei e joguei um novo valor. Então, deixa eu tirar aqui o que tinha antes. Não é mais Luciano Souza, agora vai ser Ana. Deixa eu aumentar um pouco mais a letra. Ana Paula. Foi isso que eu fiz lá, eu coloquei um novo valor aqui, que é agora Ana Paula. Aí eu fiz o que depois? Eu mandei imprimir o cliente.nome. Então, se eu mandar imprimir aqui cliente.nome, o que é que vai estar armazenado lá? Ana Paula. Então, se eu alterar essa informação a partir de qualquer um dos meus
objetos, vai ficar, das minhas referências, vai ficar alterado para as duas referências, porque no final todas estão apontando para esse mesmo lugar aqui na memória. É super importante entender isso. Se você tem duas formas de acessar essa informação, se altera por um, fica alterado para qualquer um que estiver apontando para esse mesmo lugar na memória, correto? A gente falou aqui nessa aula sobre associação. A gente tem dois tipos específicos de associação que às vezes acontecem quando, se você tiver associação entre duas classes e essas duas classes elas representam uma ideia que uma classe é um todo e uma outra classe é uma parte, a gente tem, nesses casos, a associação ela se chama ou agregação ou composição. Por exemplo, eu tenho, num sistema de uma faculdade, eu tenho minhas disciplinas e tenho os meus estudantes, né? E os estudantes, eles fazem parte da disciplina. Então, minha disciplina é o todo e o estudante é uma parte. Então, se eu tenho esse tipo de relação entre eles, de todo parte, quando eu faço associação entre as minhas classes, ou elas vão ser agregação, ou elas vão ser composição. No caso de disciplina e estudante, a gente chama de agregação. Por quê? Quando a parte ela pode existir no meu sistema sozinha, sem depender do todo, eu digo que eu tenho agregação. Por quê? No meu sistema, tem momento, eu posso ter o estudante, ele existe sem a disciplina. Se eu apagar uma disciplina, se eu apagar do meu sistema a disciplina, eu não apago os estudantes que estão cadastrados no meu sistema. Então, o estudante, ele existe sem a disciplina. E se eu tiver esse tipo de relação todo-parte, só que se eu apagar a parte, se eu apagar o todo, não faz sentido existir a parte, aí eu tenho o que eu chamo de composição. Por exemplo, vamos imaginar um sistema de uma empresa. Eu tenho o cadastro do funcionário, eu cadastro os funcionários lá e cadastro os dependentes desse funcionário. Então, o funcionário é o todo e o dependente é a parte, porque ele faz parte do funcionário. Se eu excluir do meu sistema o funcionário, faz sentido eu manter o cadastro dos dependentes dele lá? Não faz. Então, normalmente, eu apago também os dependentes. Então, nesse caso, eu tenho o que eu chamo composição, onde, na composição, a classe parte, o dependente, não faz sentido existir no sistema se não tiver a classe todo. Correto? É um conceito um pouco mais complicado, um pouco mais avançado. Vocês vão estudar isso melhor na disciplina de engenharia de software. Eu só trouxe aqui para vocês que pode ser que vocês fazendo a pesquisa de vocês, vocês ouçam falar sobre isso. Não se preocupem em aprofundar nesse momento que vocês estão aprendendo orientação a objetos, nesse conceito de agregação e composição. Quando vocês tiverem um pouco mais de experiência, vocês vão saber isso aqui melhor, pode voltar aqui nesse vídeo para revisar o conceito. É só um conceito que eu trouxe aqui a mais para vocês, porque vocês podem ouvir falar sobre isso em algum momento, correto? Então, só aqui relembrando, quando eu tenho uma associação e essa associação representa o conceito de todo e parte, uma classe é o todo e a outra classe é a parte, eu chamo de agregação, se a classe parte pode existir sem a classe todo, e composição, se não faz sentido que a classe parte exista sem a classe todo. Pessoal, uma coisa importante para vocês sempre estarem ligados. Toda vez que eu falo que uma classe A
tem uma classe B, significa que eu vou fazer uma associação entre a classe A e a classe B, semelhante ao que a gente fez aqui na nossa conta corrente cliente. Nossa conta corrente, ela tem um cliente. A gente criou a classe cliente, tem a classe conta corrente e fez a associação entre as duas. Quando a gente criou aquele atributo, aquele campo titular que é da classe conta corrente, eu fiz uma associação entre conta corrente e cliente. Então, fica sempre ligado nessa palavrazinha que tem. Se eu falar num exercício, numa prova, alguma coisa, que uma classe A tem uma classe B, é sempre uma associação entre a classe A e a classe B. Aí vocês fazem do jeito que a gente fez aqui nessa aula de hoje com a conta corrente e o cliente. Da mesma forma que a gente fez a associação, vocês podem fazer, correto? Então, para saber mais um pouco sobre agregação e composição, quem quiser aprofundar um pouco nisso agora, tem aqui um link. Obrigado e até a próxima aula.